aqui. Eu já vou chamar para o nosso palco alguém que vai falar sobre design para modelar grupos urbanos. Uma análise da realidade dos entregadores de aplicativo. A Regina, vem para cá, Regina. É analista sênior de negócios da Caixa, especialista em projeto e mestre em design. Incomodada pelas justiças sociais e uma curiosa das ciências humanas, ela vem compartilhar com a gente sua sabedoria. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Menina, eu fiquei impressionada com essa bio aqui, viu? Primeiramente, eu estou bem feliz de ver esse auditório cheio, num sábado à tarde chuvoso em Recife, né? A gente sabe quem é recifense. Recifense é meio formiga, Flora. Quando chove, todo mundo fica em casa. Eu disse, eita, hoje chuva, mas estou bem feliz aqui com a presença de todos. Aqui é uma conversa, sintam-se à vontade aí para a gente trocar ideias. O que eu vou apresentar hoje é resultado do meu mestrado aqui no César. Finalizei agora no primeiro semestre. E é uma parte... Eu trabalho na Caixa, né? Quando eu resolvi fazer mestrado e o César, os professores disseram, vamos procurar um tema. Eu disse, causa crise, tá, gente? Vocês sabem disso. E eu queria me distanciar um pouco do meu ambiente de trabalho, porque eu não queria investir tempo naquilo que eu estou investindo diariamente. E sempre tive um anseio de estudar complexidade. E o design sempre foi uma área que tem essa interlocução um pouco com a complexidade, assim, abordagens de projetos. E dentro dessa perspectiva, Mabuse foi meu orientador, e junto com ele me ofereceu um campo de estudo que é o trabalho no mundo digital, que é principalmente hoje tem um laboratório de digitais da Universidade de Unicinos, lá na Santa Catarina, e eles têm o DigiLabel, que é bem conhecido. Então, assim, quando eu entrei para ler muitos textos do DigiLabel, eu me deparei com muitas problemáticas dentro do trabalho do mundo digital. Sendo que eu queria entender também possíveis soluções, né? A gente, enquanto design, sempre está nessa perspectiva da solução e não de enxergar só problemas. Então, mas para a gente aprofundar, precisa entender o contexto. E acho que é um pouco disso que eu fiz no processo de pesquisa. Então, eu vou dar um panorama bem rápido de números dos entregadores dessa questão, né? Então, no Brasil, a gente teve de 2015 para 2020 um aumento de quase 100% do número dos entregadores de aplicativos. Isso contando que, com a pandemia, você tem aí uma entrada de 30% desse quantitativo, que dobrou. Em um curto espaço aí de 2 meses da pandemia, você tem 30% a mais. Pandemia, uma coisa muito nova para a gente, na época principalmente, e trouxe um desespero, inclusive, do mercado de trabalho, que tinha uma lógica muito presencial. Então, a gente tem aí esses números que são gritantes. E aí, quem são essas pessoas que estão fazendo essas entregas diariamente? No Brasil, 95% são homens, 78% têm entre 18 e 36 anos, e 60% são negros. Então, quando a gente faz esses recortes, né, na pesquisa eu me aprofundo em alguns outros perfis, mas a gente enxerga muito mais uma vulnerabilidade social desses grupos, que são apropriados por essas plataformas digitais de entregas. E aí, uma das críticas que eu enxergo e que a literatura em torno dos trabalhos no mundo digital, especificamente das plataformas digitais de entregas, é que ela vende uma lógica de empreendedorismo, de um freelancer, ganho extra. E, assim, isso é uma ilusão, certo? Esses entregadores, esses homens, também muitas mulheres, tá? Dentro do processo de pesquisa das entrevistas, eu encontrei com muitas mulheres
que inclusive houve um ingresso muito grande delas vinculadas às plataformas. E aí o que acontece? As plataformas digitais, para que tenham uma renda mínima, inclusive um próprio engajamento da própria plataforma para os entregadores receberem entregas a serem realizadas, eles precisam de uma dedicação. A lógica do algoritmo regulamenta muito dos trabalhos deles. Então, para vocês terem noção, hoje, uma média é de 10 horas por dia, 10 horas e meia dedicadas. 40% deles trabalham todos os dias. E aí tem pelo menos 6 dias da semana dedicado. Ou seja, 64 horas e meia. Sem regulamentação social, previdenciária, sem leis trabalhistas, sem garantia nenhuma. E aí muitos desses trabalhadores, para estarem sobrevivendo, né, eles não recebem, e aí todo mundo sabe disso, nenhuma questão de... Não recebe celular, a plataforma não paga por internet, não dá alimentação. Todo mundo sabe que todos esses processos são regulamentados pela CLT. Então, existe uma criticidade muito grande desse mundo de trabalho em plataformas vinculados às plataformas digitais, especificamente as de entregas. E aí eu questiono muito isso, de que quem vai pagar essa conta desses jovens daqui a 30, 50 anos, numa sociedade que já apresenta uma vulnerabilidade social, uma desigualdade muito grande. E aí, quando a gente pega essa problemática e imerge ela dentro da perspectiva do designer, a gente enxerga que, além de uma complexidade muito grande que existe sobre esses grupos, a gente classifica, categoriza, digamos assim, como um problema chamado pela literatura de wicked problem. São problemas de natureza sociais, que abordagens e métodos lineares de resolução geralmente não resolvem esse perfil de problemas. São problemas críticos que a gente não sabe por onde inicia. Ou seja, se a gente for a fundo mesmo, quando inicia o problema dos entregadores? A questão da crise econômica. Mas a crise econômica é surgida por quê? Então, você não consegue ter um fio numa linha do tempo muito cronológica e muito linear. É um processo muito circular, muito complexo, que envolve diversas outras áreas. E aí, para contextos complexos, é fundamental que o design exerça o papel de intersecção, né, das diversas áreas. Então, Cardoso ele fala muito bem sobre isso. E aí eu acho que é uma coisa que, na época, Mabuse me questionou, e Elda também, por que o design tem que estar resolvendo esse tipo de problema? Tem tantas outras áreas de conhecimentos que trabalha mesmo, que estuda. Por que a gente, design, precisa estar olhando para esse perfil de problema? Isso realmente me causou muitas reflexões para ver se tinha sentido trazer esse tipo de problemática para dentro do designer, né? E aí eu encontrei algumas perspectivas dentro da visão de Cardoso, quando ele diz que a gente, enquanto designer, tem essa capacidade de interligar diversas áreas de conhecimento. Porque o que é que acontece hoje? Muita gente estuda esse tema. E, inclusive, foi uma coisa que eu fiquei bem surpresa quando eu imergi mesmo na pesquisa. Eu vi que o direito, o pessoal de comunicação, da sociologia, foi onde eu mais encontrei, antropologia, estudam muito bem. Sendo que ainda está cada um nos seus nichos. Está cada um nos seus silos. E aí eu acho que é onde a gente entra. A gente precisa conectar essas pessoas. É a intersecção que o design tem a capacidade de fazer. E aí eu acho que Cardoso traz isso muito bem, quando ele trata do livro de Design para o Mundo Complexo, que uma das grandes vantagens do design é reconhecer essa complexidade e compreender que todas as partes são interligadas. E problemas complexos, aí pegando um link da palestra de Flora, quando ela coloca que precisou de diversos profissionais, problemas complexos, situações que requerem diversas áreas de conhecimento, a gente precisa fazer de forma colaborativa. Então, é nessa perspectiva que o design entra nesse perfil de problema. A gente precisa interligar
trazer o design para... que foi um grito lá na década de 70, quando o Vitor Papanek diz que o pessoal do design precisava sair um pouco da sua área de conforto, trabalhando para grandes escritórios, e colocar para resolver problemas do dia a dia, sociais, de impacto, né? E esse mundo da década de 70 é o mundo de hoje, né? Crise climática, ambiental, social, econômica, tentando entrar em um pós-pandêmico, cheio de uma realidade muito dura, e especialmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí você tem também esse contexto do mundo digital, que a gente está em processo de transição, tentando entender todos os impactos que esse mundo também pode trazer, seja no trabalho, seja na saúde mental, seja em diversas esferas da sociedade. E aí, qual é a saída para esses entregadores de aplicativo? Primeiro, uma saída enquanto modelo de trabalho. Eu acho que tem, mas também tem uma saída, assim, acho que enquanto sociedade, que a gente precisa pensar nas lógicas mais coletivas, né? Pensar em processos mais integrados. Mas a literatura fala que tem um grupo de pesquisadores, principalmente lá da Universidade de Nova York, que eu vou lembrar o nome daqui para o final, que ele foi pioneiro no conceito cooperativismo de plataforma. E aí eles pegaram todo esse conceito da cooperativa, principalmente a lógica de cooperativa lá do século XIX, que tinha como princípio de impactar os trabalhadores, suas famílias e as comunidades, ou seja, a lógica de cooperativa, a essência dela é essa, tipo, você dá dignidade aos trabalhadores, você promover um ambiente das famílias, permitir que as crianças tenham escola, educação, cresçam em ambientes precursores mesmo de desenvolvimento e dignidade, e que a comunidade em torno das cooperativas seja impactada. Então, isso é a lógica lá inicial da cooperativa, mas eu endosso um pouco o que Flora disse, que quando a gente vive no capital, às vezes a gente precisa... a ambiguidade que vem da complexidade, que o capital diz, que a gente precisa se adaptar porque é o sistema que a gente vive. Então, muitas das cooperativas cedeu ao sistema capitalista por si só. Então, acho que é uma também nuance que a gente precisa interligar. Mas a ideia do cooperativismo de plataforma, trazida por Trebochowski, que é o pioneiro nesse conceito de você colocar os modelos de trabalho em plataformas digitais no conceito de cooperativismo, onde os trabalhadores eles se apropriam do modelo de trabalho e se redistribuem, é muito interessante, porque é você trabalhar a lógica coletiva dentro do que, em contrapartida da lógica individual que é feita hoje dentro das plataformas digitais, se apropriando dos meios digitais, dos ambientes, das plataformas, dos conceitos. Então, quando eu enxerguei esse tema, aí eu disse, aí eu vou trabalhar o designer. Aí eu vou imergir sobre ele, porque ali eu vejo uma perspectiva de solução. E aí eu entendo que, trazendo todos os conhecimentos que os diversos nichos estudam sobre os trabalhos digitais, a gente, para problemas com percepções e características muito complexas, de características sociais, o chamado Wicked Problems, a gente precisa imergir profundamente nos contextos. A gente, enquanto designer, e no meu lugar de fala particularmente, que venho de uma situação muito confortável, de classe média, que não estou nesse ambiente de vulnerabilidade, então eu falar por eles não tenho know-how para isso, não tenho conhecimento e nem tenho ousadia, porque a minha lógica de perspectiva de solução vai ser totalmente diferente do que é a realidade deles. Então, essa necessidade de emergir literalmente no contexto é a única saída para entender de fato junto com o que a literatura fala. Então, a ideia da pesquisa foi essencialmente dizer,
eu tenho aqui os entregadores de aplicativos, as plataformas digitais, com um sistema de trabalho com nuances muito hostil, uma lógica de trabalho extremamente extrativista, apropriando do capital, tirando todos os direitos e deixando não só os entregadores vulneráveis, mas a gente, quanto trabalhadores também, porque hoje, enquanto classe média, numa situação muito mais confortável de vida, talvez não esteja atento, mas brevemente essas plataformas vão atingir todos os níveis de profissão. E aí, realmente, as crises vão aumentar. Certo? É por isso que eu acho que também é um alerta que a gente precisa começar a discutir esses modelos de trabalho dentro das plataformas. Não é que a gente não possa utilizá-las, no sentido de meio, caminho, suporte, mas a gente precisa realmente, de fato, a pensar um modelo onde as plataformas sejam justas, éticas e proporcionem não um processo de extrair tudo do trabalhador, e aí a gente vai ter que se prostituir, basicamente, para sobreviver, porque ninguém vive numa condição tão desumana. E aí foi onde eu pensei, plataforma digital está aqui, cooperativismo. Como é que a gente dá esse salto por meio do designer? Como é que o design pode contribuir para que os entregadores saiam desse ambiente injusto, antiético, totalmente desapropriado? E aí foi onde eu tratei o designer dentro desse tema. O design como ponte mesmo, como um ponto de intersecção para a gente sair desses ambientes. E aí, só para vocês entenderem um pouco da lógica do que é o cooperativismo, Chomsky é um pesquisador, que ele foi um dos primeiros a tratar desse conceito do cooperativismo de plataforma. Ele fala que um dos princípios básicos é hackear o sistema tecnológico das plataformas digitais, mas sobre controle democrático dos trabalhadores, certo? Criar cooperativas de plataforma que tenham como essência a solidariedade. E, por último, destacar que essa nova forma de organização precisa ter como balizador central a inovação e a eficiência como uma visão sistêmica para abraçar toda a cadeia produtiva e impactar positivamente a todos. Certo? A gente precisa pensar sistemicamente para que aqueles que fazem parte da essência do processo, eles tenham seus serviços prestados e sejam de forma honesta e ética, e não que a gente coloque em um processo de apropriação. E aí, como design pode contribuir para modelar o cooperativismo de plataforma, né, com a perspectiva de entregadores, né, que a gente possa beneficiar esse grupo que hoje ele é tão vulnerável e está sendo tão explorado, né? Então, eu trouxe, dentro da minha pesquisa, 4 linhas do designer, que eu acho que já existe hoje, que mistura um pouco do processo da abordagem, do projetual mesmo do design, métodos, técnicas, ferramentas, com uma lógica de, digamos que, uma postura e um pouco mais subjetiva do designer, que o design precisa adotar enquanto postura de profissão mesmo. Então, enquanto processo, método e abordagens e técnicas, o metadesigner é uma área de conhecimento do designer que conversa com diversas outras áreas de conhecimento, né? E, além disso, considera a complexidade na sua abordagem projetual e valoriza as experiências dos grupos para recriar realidades postas. Então, acredito que a aplicação de um processo de meta-designer para modelar esses grupos vai respeitar alguns processos, vai tratar uma coisa não de forma linear, mas de forma circular, vendo o processo de uma forma sistêmica. O Design X, ele é uma releitura do Norman, do Stephens, do conceito de wicked problem tratado pela lógica do designer. O Buchanan, né, todo mundo aqui deve ter estudado, que tratou lá na década de 90 como os designers deveriam tratar
o Wicked Problem, né, por meio do sistema do Design Thinking. E aí o Norman Kohlstetter, ele faz essa releitura, trazendo para os tempos atuais, tanto o conceito do Wicked Problem, tratado na década de 70, como na perspectiva do designer. Então, por que o Design X ele é tão importante para essa perspectiva? Porque ele diz que o designer, para problemas complexos, ele precisa participar de uma fase que hoje, geralmente, quando a gente utiliza o Design Thinking, por exemplo, não participa, que é da parte da implementação, de você estar dentro do processo quando ele já está rodando mesmo. Geralmente, quando é feito, você entrega a solução, digamos, uma consultoria, entrega uma solução para a empresa e diz, você vai funcionar dessa tal maneira, mas no processo não participa do processo da fase de implementação. E outra coisa que ele também fala, o Norman, é que ele diz, pessoal, a gente precisa modular. Não é quebrar em partes, escolher uma dor e tratar. A gente precisa modular as etapas e ir tratando ela e a cada nova etapa ir implementando. Então, o Design X eu acho que é muito importante porque o designer vai fazer parte do processo da implementação mesmo, não só do processo de criação. E aí ele vai, quando você está na vida real, quando um problema é complexo, ele vai ter diversos problemas, não tenham dúvida. Faz parte da natureza da complexidade. E aí o designer vai estar ali aposto junto com diversos outros grupos para intervir. O Design Justice, ele é um manifesto de um grupo de design, né, e foi tocado por Constanza Choque, quando ela viu que as práticas do design estavam sendo implementadas só para valorizar o capitalismo, digamos assim. Aí, nesse processo, muitos outros grupos, as comunidades, aquilo que ela chama da matriz de supremacia branca, que é o homem branco do norte e ocidental, era que estava sendo valorizado. Então, nesse processo, o Design Justice, ele valoriza as vivências da comunidade, amplifica as histórias e impede a prática do processo da perspectiva colonial. Então, é você trazer a prática da decolonialidade mesmo, para você tratar com esses grupos, né? Porque colonizados eles já estão sendo pelas plataformas, tá, minha gente? E aí, por último, o design pluriversal, que que conversa com a interseccionalidade, que é a questão de projetos que relacionam e consideram a visão de gênero, relações de classe e raça, e para a gente abandonar essa lógica única e exclusiva do design hoje ser muito mais parte de diversos problemas do que de solução. Então, a minha pesquisa, por final, ela teve direcionamentos de uso, e aí é bom que a gente está aqui nesse espaço de estudo, que eu sei que tem gente do mestrado, tem gente aí da graduação. Eu queria que vocês pegassem isso aqui e testassem, validassem, porque assim, o mestrado é curto, não dá para a gente fazer um outro processo, mas assim, são essas lógicas de direcionamentos, talvez, do design que possam ajudar vocês e a gente a criar e resolver problemas de natureza perversa, né, que são os wicked problems, de uma complexidade que é muito grande, que está aí dentro da nossa sociedade e está diariamente batendo na gente. Então, isso é parte do estudo aí da minha dissertação que eu queria compartilhar aqui com vocês. É isso, minha gente. Muito obrigada, Regina. Eu gosto de ver quando as pessoas falam do tempo ou fazem alguma coisa, todo mundo olha para mim, né? Como se eu fosse culpada. A gente já teve essa conversa, gente, lá no início eu já avisei. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Oi, Regina, tudo bom? Primeiro, parabéns demais por esse teu trabalho, assim. Acho que é um tema extremamente significativo, é um problema que, como tu disse, hoje está acontecendo só com essas pessoas que são mais marginalizadas, né? Esses grupos sociais que são mais marginalizados, mas em breve vai chegar para todo mundo, assim. Eu concordo plenamente com esse prognóstico teu, assim, e que a gente precisa debater isso agora para que isso não aconteça, né? Para que a gente possa impedir isso de alguma forma.
Uma coisa que eu penso muito assim é que do modo como, inclusive, as plataformas são desenhadas hoje, né? Essa superexploração que tu apontou, né, da uberização e tal, tem vários nomes para esse fenômeno assim, ela é possível, inclusive, graças ao próprio trabalho do designer hoje. E aí eu vejo uma contradição ética aí, né, muito, muito significativa, porque, inclusive, esses designers que são, de fato, empregados, né, das plataformas, do iFood, por exemplo, que aí eles sim recebem, né, eles têm melhores condições de trabalho, eles só conseguem ter essas melhores condições de trabalho graças à superexploração desses 95% de homens negros, etc, etc. Trabalhando 65 horas por semana e tal. Então, diante da tua pesquisa, assim, da tua leitura, eu queria saber como é que tu encara esse problema ético assim, que ocorre hoje, né, do modo como esse sistema é desenhado assim, e da participação de nós, designers, nesse processo de exploração dessas outras pessoas. Assim. Eu concordo, inclusive tem um livro muito bom que fala parte dele sobre isso, que é Políticas do Designer. E aí ele diz que muitos designers, para fazer, digamos, projetos de uma cooperativa, precisa estar durante o dia trabalhando em processos que alimentam o capitalismo, e aí isso faz parte do processo de complexidade, que é a ambiguidade, certo? Para a gente tratar. Isso é um conflito ético mesmo, da natureza do capitalismo. Eu acho que a gente agora precisa... E aí, Edu, né? Edu, quando eu digo que a gente precisa ter algumas posturas subjetivas, e aí eu trago a questão da visão do design pluriversal, que aí Montuori fala muito bem, que diz que a gente precisa fazer mais parte do processo de solução do que do problema que, digamos, que esses designers hoje estão inseridos. Eu nem os culpam assim na questão de julgamento, porque a lógica capitalista nos coloca em contradição diariamente, mas a gente, em projetos com esses perfis, a gente precisa urgentemente trabalhar com essa postura e essa prática de design de estar contestando, certo? Nesses ambientes. E falo mais com a natureza de projetos de designer que tenham esse apelo social, para a gente não estar reproduzindo essas lógicas, inclusive pensar como isso. Eu vou dizer que não tem uma saída, essa ambiguidade e esse mundo contraditório, ele está, inclusive, relatado na própria literatura, que trata sobre isso, mas eu acho que é aquela coisa da resistência mesmo. E eu acho que o pouco que Flora diz mesmo, de você ter muito trabalho suado para fazer crescer modelos sustentáveis que tragam um impacto positivo para a gente. Então, aí vai querer, da nossa comunidade mesmo, do designer, de tentar ter apelos e criar modelos de negócio que tenham impacto para essas comunidades, que façam diferença e trabalhar junto com eles. Que é uma das coisas que o Choss fala da cooperativa, que é necessário incluir o entregador hoje já na ponta, já no início mesmo, da construção e da lógica. Mais uma perguntinha aqui. Então, bem rápido. Eu compacto muito, sabe, com essa visão do talento que o design tem para ter essa visão sistêmica, sabe? Mas me preocupa muito essa polivalência, sabe, em cima do papel do design. E eu queria saber, assim, a tua visão sobre trazer outros profissionais, como você falou, de sociólogos e antropólogos, também para dentro do processo de produção. Eu sinto muita falta disso, sabe? Como é teu nome? É Júnior. Júnior. Eu concordo contigo, e aí eu acho que um problema dessa natureza, ele vai precisar de uma equipe muito multidisciplinar, conhecimentos de diversos caminhos, e ele não vai se resolver pelo viés do designer, tá? O designer vai ser mais um colaborador, é o processo colaborativo mesmo, e o Design X traz muito isso. Problemas complexos de natureza perversas, que são os wicked problems, não se resolvem única e exclusivamente na esfera do designer. A gente vai ter que sentar em grupo, e a interseccionalidade hoje é fundamental para todas as áreas. Eu parto da opinião de que o futuro da sociedade é interseccional. Ninguém vai resolver as coisas em um único nicho.
Então, é nessa perspectiva, é por isso que eu trago a lógica do Design X, que ele faz essa releitura. Muito obrigada, Regina. Obrigada.